Bom, ok, então, boa noite, cara aluno, cara aluna, e nós vamos então iniciar nossa aula de hoje, iniciando então o nosso bimestre, né, segundo bimestre, pegando aí a unidade 3, a partir da unidade 3 do nosso livro-texto, tá? Então, vou compartilhar com vocês a minha tela. Opa, aqui. Ok? E aí nós já vamos iniciar então, né? Bom, a aula de hoje nós vamos começar falando então sobre alguns critérios de performance, né, dos sistemas de controle, e aí são importantes para a gente definir para conseguir projetar, né, os controladores para esses sistemas, tá? Então, na unidade 3, nós vamos trabalhar com a análise da estabilidade dos sistemas de controle, e hoje, na seção 1, nós vamos ver a estabilidade de sistemas do tipo realimentados, tá? Bom, nós vimos até agora, então, nas unidades 1 e 2, conceitos básicos, elementares, né, e fundamentais para entender toda a teoria do controle. Nós vimos algumas coisas de teoria já, mas vimos muito sobre modelagem, né, tá? E a partir de agora, então, nós vamos trabalhar um pouco mais pesado, mais profundamente na teoria de controle moderno, né? E aí, então, iniciando, né, a partir dos critérios performáticos, tá? Então, quando a gente tem um sistema dinâmico, né, e às vezes quando a gente também já tem o controlador, né, seja ele em malha aberta ou em malha fechada, nós precisamos entender como que este sistema ele se comporta, tá? Se ele é bem comportado, né, como está aqui posto entre aspas, como ele se comporta a um distúrbio, por exemplo, né, a uma entrada em pulso ou algo nesse sentido, tá? Então, na verdade, o que a gente precisa dizer sobre o sistema dinâmico para a gente poder realizar o controle dele? Nós precisamos saber sobre a estabilidade desse sistema, né? Tanto a estabilidade chamada absoluta, quanto a estabilidade relativa, né? Que significa o quão estável esse sistema está até que ele se torne instável, né? Ou alcance a instabilidade, ok? Bom, então essa é uma questão extremamente importante, né? E ela baseia, né? Ela fomenta aí o objetivo, né? De nós projetarmos os sistemas de controle, tá? Esses sistemas de controle, né? Eles vão receber entradas ou uma determinada referência e eles precisam ser capazes aí de entregar uma determinada saída conforme previsto, né? Conforme o desejado, tá? Então, para isso, nós temos que entender como que o sistema se comporta e ele precisa se comportar de maneira estável, né? A gente vai ver por que um sistema instável ele não é interessante para a gente durante esta aula, tá bom? Mas aí a gente pode se perguntar, então, né, o que é estabilidade no contexto dos sistemas dinâmicos? O que seria essa estabilidade, né? Então, a estabilidade nada mais é do que o comportamento desejado em qualquer sistema físico, né? E aqui em sistemas dinâmicos, a gente vai entender a estabilidade como um sistema, né, em que acontece quando ele tem uma dada entrada que é limitada, ele também vai dar uma resposta temporal, não na frequência, tá? Uma resposta temporal também limitada, né? E aí a gente fala que se o sistema ele se comporta dessa forma, então ele é estável. Então, dado uma entrada limitada, ele vai me dar uma resposta limitada, ok? Então, o sistema contínuo, seja ele contínuo ou discreto no tempo, ele é estável se cada entrada limitada produz uma saída delimitada, né? Essa é a suma aqui que a gente pode entender do conceito de estabilidade, tá? O que acontece? Nos sistemas ditos instáveis, né, é exatamente o contrário que é o que vem reforçar aí para a gente, né? Então, além deles não terem um comportamento como aquele desejado, né, aqui rebatendo a nossa primeira assertiva, né, eles também podem representar aí um perigo, né,
para os operadores e usuários, além de outros detalhes, porque o perigo é um risco iminente ali para a vida mesmo, para a saúde, né, para a segurança, mas também pode causar defeitos, falhas no sistema que tem um custo financeiro, né, além de custos psicológicos, sociais, enfim, né, uma série de fatores têm que ser levados em conta, tá? Então, a instabilidade ela é sempre indesejada para nós. Nós precisamos cercear ao máximo o nosso sistema de modo a controlá-lo, né, estabelecer um controle que seja ali o mais eficiente, seguro e confiável possível, tá? Então, a estabilidade de um sistema contínuo ou discreto é determinada pela sua resposta às entradas ou perturbações. Então, primeiro caso que a gente tem que entender, eu tenho um sistema, tá? E esse sistema ele tem uma característica de estabilidade que é inerente a ele, né? Então, sem sofrer nenhuma perturbação, nenhuma entrada, eu tenho que avaliar a estabilidade desse sistema, né? O quão estável ele é. Após essa análise, eu preciso verificar também que quando eu coloco pode acontecer da estabilidade do meu sistema geral, global, mudar, tá? Então, eu preciso entender quando eu colocar meu controlador, ele tem que ser confiável suficientemente, né, projetado ali, para não causar perturbações, pelo contrário, para corrigir possíveis perturbações no transiente do meu sistema, ok? Então, olha, sistemas instáveis têm comportamento, na maioria das vezes, que é imprevisível. Então, por isso, é desejável sempre garantirmos a estabilidade do sistema, porque a gente não consegue controlar, a gente não consegue prever, ok? Bom, é importante a gente entender, quando a gente vai trabalhar com a estabilidade do sistema, qual é o grau de estabilidade que ele tem, né? Nenhum sistema é 100% perfeito, então a gente precisa compreender, entender ali qual é o grau de estabilidade que esse sistema apresenta, tá? E considerar esse grau de estabilidade vai proporcionar para nós informações importantes para a gente entender a performance e o desempenho do sistema, né? Então, ó, se o sistema é estável, nós vamos identificar pelo grau de estabilidade que nós temos, quão próximo está de se tornar instável, tá? E aí, quando a gente fala dessa proximidade, né, dessa relatividade da minha estabilidade, a gente está falando, então, de uma estabilidade que é tida como relativa, né, como a própria expressão que eu acabei de dizer, tá? Então, ela é relativa porque ela vai mostrar uma relação de proximidade com a instabilidade, né? A estabilidade absoluta, obviamente, ela é uma estabilidade geral do sistema, mas a estabilidade relativa ela tem a ver também com o erro do sistema, tá? Bom, a estabilidade relativa ela é expressa em termos de alguma variação que é permitida dentro do projeto, né? Então, dentro dos parâmetros requeridos, tá? Lá no escopo do projeto, de algum parâmetro particular para qual o sistema permanecerá estável, né? Então, quando a gente está falando de estabilidade relativa, a gente está falando do seguinte: eu tenho um parâmetro que ele é essencial que seja estável, tá? E aí, o quanto eu me aproximo dessa estabilidade no meu sistema real, né? Então, quando a gente está falando disso, a gente fala da estabilidade relativa também. Bom, em projetos de sistemas de controle, né, o que nós, como engenheiros, precisamos zelar, né, e buscar sempre a nossa busca, né? Nós temos que buscar possibilitar a previsão, né, de comportamentos dinâmicos a partir do que nós já conhecemos, das informações dadas dos componentes do meu sistema dinâmico. Então, se eu tenho informações desses componentes, né, como a gente já trabalhou aí, sistemas elétricos, sistemas mecânicos, né? E aí a gente viu que nos sistemas elétricos a gente tem, por exemplo, a modelagem para os elementos passivos, né? Resistores, indutores, capacitores.
né? Nos sistemas mecânicos, a gente também tem a modelagem, né, para sistemas passivos, como o coeficiente de mola, o coeficiente de amortecimento, a massa, né? Entender como funciona, qual é a relação das minhas grandezas que eu desejo ali analisar o comportamento e as minhas grandezas que são fixas, né, que são constantes, é muito importante para a gente poder entender qual vai ser o comportamento do sistema e aí poder analisar a sua estabilidade. Então, dentre todas as características que a gente tem, a estabilidade absoluta é a característica mais importante que nós precisamos identificar e definir e deixar bem claro no nosso sistema, tá? Então, nós temos que definir se o sistema é estável ou instável. E, para isso, existe uma série de ferramentas, né, que nós podemos utilizar, para poder definir ou analisar aí a estabilidade do sistema, tá? Então, um sistema de controle ele está em equilíbrio, se na ausência de qualquer distúrbio ou sinal de entrada, ou seja, o sistema puramente, né, ele mesmo, a saída permanece no mesmo estado, sem nenhum tipo de perturbação ou de variação. Então, quando a gente vai analisar a estabilidade do sistema, a gente vai analisar a estabilidade do sistema em equilíbrio e a estabilidade do sistema dado a uma entrada, né? A entrada determinada que eu necessito ali, tá? E olha só como que funciona, então, né? Eu tenho aqui, olha, o estado original. Então, no primeiro caso aqui, nós temos um sistema que é estável. O que que isso significa? Se eu tenho meu estado original, que é essa bolinha aqui e essa rampa, tá? E aí eu aplico uma entrada, um distúrbio nesse estado, essa bolinha ela vai mudar de posição. Então, ela vai arredar para cá, para cima, né? Depois disso, o que que acontece, né? Após sentir esse surto, ela vai voltar de forma mais rápida ou mais lenta, né? Variando aqui, mas ela vai voltar para o seu estado inicial, né? Então, nós vamos ter oscilações aqui, reduzindo, né? Reduzindo-se cada vez mais, até chegar aqui ao seu estado inicial novamente. Agora, quando eu tenho um estado que é um sistema que é instável, o que acontece? É que eu tenho o estado original, né? E aí eu aplico aqui um distúrbio, né? Uma entrada, alguma coisa aqui nesse estado original, fazendo com que essa bolinha se mova. Ao se mover, a bolinha vai, né, mudar de posição, só que ela vai permanecer instável, né? Eu não consigo voltar com ela para o meu estado original. Tá? Então, é bem ilustrativo isso daqui, fácil da gente entender sobre o que é a estabilidade e a instabilidade dentro dos sistemas dinâmicos, tá bom? Só um minuto. Desculpa, pessoal. Um sistema de controle, então, do tipo SLIT, né, sistema linear invariante no tempo, ele pode ser do tipo criticamente estável se nós tivermos oscilações do sinal de saída, né, e eles se repetirem de maneira contínua, tá? Incontrolável, né? E ele é instável se a saída for divergente ou divergir sem limites a partir do estado de equilíbrio quando o sistema for sujeito a uma condição inicial, que é exatamente essa segunda figura aqui, né? Então, olha, eu coloquei ali, né, um surto naquele sistema, tirei o meu sistema do equilíbrio, né, e ele não vai convergir para os limites, pelo contrário, né, eu não consigo compreender aí qual vai ser o comportamento final. Então, diverge, né, a saída diverge sem limites do estado original. Ela vai se afastar cada vez mais do estado original, né, e não há limite para isso. Ok? Então, olha só. Nos casos reais, aqui é importante, né? Nossa figurinha de atenção. Nos casos reais, o sinal de saída de um sistema físico ele pode aumentar até certo valor, mas pode ser limitado por fins de curso mecânicos, né? Ou o sistema pode se romper ou se tornar não linear.
após o sinal de saída ultrapassar certa amplitude, e desse modo as equações diferenciais do modelo não terão mais validade. O que a gente está falando aqui? Um sistema, né, teoricamente, ele divergiria infinitamente, aí, cada vez mais, né, a minha saída divergiria sem limites. Tá? Só que nos sistemas mecânicos a gente tem limites mecânicos mesmo, construtivos. Né? Então, a minha saída ela vai atingir um limite máximo, né, que os próprios mecânicos construtivos, né, do meu sistema, eles vão estabelecer, mas aí o que acontece? A minha instabilidade, que cresceria infinitamente, ela pode causar um dano, uma ruptura, né, uma fratura, tá, no sistema, algum dano físico mesmo no sistema, que pode, inclusive, gerar um acidente ou incidente e danos à saúde e segurança dos operadores e usuários, né, além de alguém que esteja passando aí na proximidade. Então, a instabilidade é completamente indesejada por nós. Né? Nós devemos procurar sempre a estabilidade. Ok? Então, agora vamos falar propriamente dito, né, da estabilidade de sistemas do tipo realimentados. Tá? Então, olha, vamos considerar aqui esse diagrama de blocos, né, onde nós já vimos sobre essa construção. Então, nós temos uma saída C de S, nós temos o meu sistema, que é o G de S, né, dentro de cada bloco aqui eu tenho uma função de transferência, tá? Esse sistema, ele tem uma entrada de preset, né, um R de S aqui, e eu tenho uma realimentação, que é uma leitura da saída, né, vai passar aqui por um sensor, tá? E ela vai realimentar aqui no meu bloco somador, né, para comparar o valor que eu intencionava, né, de ter na saída, conforme aqui a minha entrada, ele vai comparar se divergir, né, se a minha saída divergir da minha entrada, ele vai mandar aqui uma correção, né, para o meu sistema de controle dentro aqui da minha função do sistema, né, de forma geral. Então, a gente teria um bloquinho aqui de controle para controlar esse sistema, tá? Mas, então, tomando aqui esse sistema básico de realimentação, né, nós sabemos que a função de transferência dele, ou seja, a transformada de Laplace da saída pela transformada de Laplace da entrada, vai ser essa função aqui, tá? Essa função de transferência. G de S sobre 1 mais G de S vezes H de S. A partir daqui, então, o que nós vamos tomar como pressuposto? Né? Vamos entender que a multiplicação desses dois fatores aqui de baixo, G de S vezes H de S, tá? Vai resultar em um polinômio de ordem maior do que 2. Né? Por quê? Isso vai definir um sistema de ordem superior a 2. Né? Nós já entendemos como que a gente faz uma análise de sistema de primeira ordem e uma análise de sistema de segunda ordem. Isso é facilmente resolvível por nós. A gente já viu técnicas, né, lá usando inclusive o MATLAB, mas técnicas da gente analisar no diagrama, né, do meu diagrama S, né, além de outros parâmetros, né, aqueles parâmetros de performance, né, o tempo de subida, tempo de descida, o sobressinal, né, o overshoot, o tempo de acomodação, tá? Então, ali temos aqueles parâmetros de performance para sistemas de primeira e segunda ordem. Agora, para ordens superiores, né, a gente precisa de outras ferramentas, tá? Então, quando essa multiplicação, né, do meu sistema vezes o meu sensor, né, meu GDS vezes HDS, for de ordem superior, considerando, né, que ali vai ser de ordem superior, o que fazer? Então, olha, se os blocos GDS e HDS são dados de acordo com essas equações, né, então, o meu GDS é um polinômio no denominador, né, e um polinômio no denominador. O meu HDS também, um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Lembrando que GDS e HDS são funções de diferença, tá? Então, são transformadas de Laplace por transformadas de Laplace, né? Considerando, então, esses polinômios de ordens quaisquer, tá? Todos eles em S, né? Nós temos que fazer as multiplicações. Então, olha, eu tenho o meu G de S, que é P sobre Q, e o meu H de S, que é N sobre D. Beleza? A minha função daquele diagrama de blocos, minha função de transferência é G de S sobre 1 mais G de S, H de S.
Então, o que a gente tem que fazer? Substituir, aonde eu tenho G de S, eu vou colocar P sobre Q. E onde eu tenho H de S, eu vou colocar N sobre D aqui nessa função. Ok? Então, o que nós teremos, né? Vou colocar aqui para a gente poder resolver de forma bem mais detalhada. Opa, passei. No meu bloco de notas, né? Então, olha, G de S é isso daqui. Então, o meu C de S, C sobre R, né? De S, vai ser igual ao G de S, que é P sobre Q. Então, é P de S sobre Q de S. Dividir por 1 mais G vezes H, né? Então, P de S sobre Q de S vezes o H, que é N sobre D, vezes N de S sobre D de S. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o MMC aqui embaixo. Então, aqui vai dar P de S sobre Q de S dividido por o MMC entre Q, D e 1 é Q vezes D. Então, aqui eu vou ter um polinômio cujo denominador é Q de S, D de S. Q de S, D de S dividido por 1 é Q de S, D de S, vezes 1, Q de S, D de S. Então, aqui vai dar Q de S, D de S. Ok? Mais. Aqui em cima eu tenho Pn, né? Então, ó, Q de S dividido por Q, Q de S, D de S dividido por Q de S, D de S dá 1. 1 vezes P de S, N de S, vai dar P de S, N de S. Vai dar P de S, N de S. Beleza. O que a gente faz aqui agora? Nós temos uma divisão de frações. Qual que é a regra? Alguém sabe? Quem? Bom, então vamos lá. A gente conserva o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vou ter P de S sobre Q de S vezes a segunda invertida. Então, em cima eu vou ter Q de S, D de S e embaixo eu vou ter Q de S, D de S mais P de S, N de S. Ok? Bom, este Q aqui está dividindo esse Q aqui. Então, como resposta final, eu vou ter P de S, D de S, P vezes D, dividido por QD, PN. Dividido por QD, PN. Ok? Beleza. Então, tem aqui, olha, um polinômio vezes outro polinômio, e aqui uma multiplicação de polinômios, outra multiplicação de polinômios, o somatório dos dois.
De forma geral, então, eu posso dizer que eu vou ter como respostas um polinômio aqui em cima e um polinômio aqui embaixo, ok? Onde o meu polinômio no denominador, ele vai ser de ordem superior ao meu polinômio no numerador, ok? Então, a representação polinomial é essa, né? Onde os meus coeficientes B0, B1, Bn-1, Bm, e aqui A0, A1, An-1 e An, como a gente já viu anteriormente, eles serão valores representativos de constantes, tá? Então, ó, dado isso, o que a gente pode fazer, né? Nós podemos fazer a forma cofatorada, né? Cofatorar isso daqui e chegaremos a essa resposta. Né? Então, nós teremos um fator K, uma constante K qualquer, né? Que multiplica S menos E1 vezes S menos E2, tal, até S menos EM. E aqui no meu denominador, vou ter S menos P1 vezes S menos P2, né? E aí até chegar no S menos PN, ok? Bom, se nós usarmos o MATLAB, a gente consegue encontrar as raízes desse polinômio. Né? O que são raízes? Né? As raízes do meu numerador vão me dar os zeros desse sistema. E as raízes do meu denominador vão me dar os polos desse sistema. Tá? Então, a gente consegue encontrar facilmente isso aqui no MATLAB usando o comando roots. Né? Então, aqui tem um exemplo. Olha. Eu tenho esse polinômio, tá? Qualquer, aqui no meu denominador, né? E aí a gente coloca ele sempre na ordem decrescente, do maior expoente de S para o menor, tá? E a gente vai escrevê-lo aqui. Então, o meu polinômio P, que foi o nome que eu quis dar, vai ser 1, que acompanha o S5, menos 10, que eu acompanho o S4, 40, que acompanha o S3, menos 70, que acompanha o S2, 39, que acompanha o S, e o 0, que não acompanha ninguém, né? Seria meu valor independente aqui. Tá? Se eu não colocar esse 0 aqui no final, ele vai entender que a ordem do meu sistema é 4. Então, se eu tenho a ordem 5, eu preciso ter aqui 6 números aqui dentro, né? Independente se eles estão mostrados aqui em cima ou não, tá? Então, depois que eu declarei meu polinômio, eu uso o comando roots, né? Então, roots de P, ele vai me dar as raízes desse polinômio. E aqui, né? Aqui são as raízes, tá? 0 e 0, né? 3 mais 2J, 3 menos 2J, 3 apenas e 1 apenas, né? Que é a parte real e aqui é a parte imaginária. Então, a gente pode pegar a partir daqui e reescrever, né, as raízes obtidas desse sistema dessa forma, né? Pegando aqui, olha, S menos P1, tá vendo? S menos P2, tal, vai substituir pelos polos que nós achamos, né? Então, olha, quais são os polos? 0, 0. Então, ó, S menos 0. Depois, segundo polo, 3 e 2. Então, S menos 3 e 2. Ok? 2J, né? Depois, 3 e menos 2J. Então, vai ser S menos 3 e menos 2J. Depois, 3 e 0. Então, S menos 3. Depois, 1 e 0. Então, S menos 1. Beleza? Bom, daqui, o que a gente vai fazer? Eu tenho números imaginários aqui, né? E para que eu consiga definir, né, este polinômio, eu tenho que tentar tirar esses números imaginários. Então, como que eu posso fazer? Isso aqui permanece igual, permanece igual, permanece igual, né? E esse daqui eu consigo transformá-lo em uma função de segundo grau. Como que eu vou transformar isso aqui na função de segundo grau? Multiplicando um termo pelo outro, né? Então, o que nós teremos aqui? S vezes S, S ao quadrado. S vezes menos 3, menos 3S. S vezes menos 2J, menos 2JS. Agora o segundo termo. Menos 3 vezes S, menos 3S. Menos 3 vezes menos 3, mais 9. Menos 3 vezes menos 2J, mais 6J.
Menos 2j vezes s, mais 2j vezes s, desculpa, mais 2j s. Mais 2j vezes menos 3, menos 6j. Menos 2j menos 2j, ó, mais 2j menos 2j, vai dar menos 4j ao quadrado. Ok? Bom, j ao quadrado é igual a menos 1. Ok? Tá, agora vamos colocar na ordem, né? Do maior para o menor. Quem tem o maior é o S2, então vai ficar só ele, um S2. Quem tem S? Então, nós temos aqui menos 2JS. Ele vai cortar com mais 2JS. O mais 6J vai cortar com menos 6J. Beleza. Opa. Então, menos 3S. O outro é este. Menos 3S vai dar menos 6S. Foi. 9. Aqui, j ao quadrado é menos 1, então menos 1 vezes menos 4 é mais 4. 9 mais 4, mais 13. Mais 13. Ok? Então, olha, esta multiplicação aqui dá esse polinômio de segunda ordem. Exatamente esse carinha aqui. Beleza? Então, o que a gente fez? A gente pegou as raízes, a gente tem esse polinômio, né? A gente pegou as raízes dele e reescrevemos esse polinômio neste formato aqui. Ok? Bom, para a gente estudar, então, aí, dessa forma que a gente consegue achar, a gente achou quais são as raízes, né? E aqui a gente tem a representação dos polos deste polinômio, tá? Então, para a gente estudar o sistema de ordem superior, a gente vai dividir esse sistema em dois tipos. Aqueles sistemas que têm apenas polos reais e aqueles sistemas que têm polos complexos também, tá? Então, vamos lá. Todos os sistemas que têm apenas polos reais. Então, a gente vai pegar aqui o mesmo sistema, né, o mesmo sistema dinâmico, e vamos aplicar uma entrada degrau a ele, tá? Entrada degrau é 1 sobre S, né? E aí, então, olha, a gente tem essa equação que nos foi dada, que é a 3.5, né? Equação geral. E aí, nós precisamos de uma resposta, né? A gente quer saber o comportamento desse nosso sistema, né? Ou seja, a saída, a resposta do meu sistema, dada uma entrada. Então, é só pegar aqui, ó. Quem que é a minha entrada? É R de S. Quem que eu quero saber? O C de S. Então, o C de S eu vou isolar ele e mando o R de S para o outro lado, multiplicando. Então, eu tenho R de S que multiplica essa função. Ok? Bom, se eu tenho um R de S que multiplica essa função, né, quem que é o meu R de S? Né, o meu R de S, ele é a minha entrada integral 1 sobre S. Tá? Como eu tenho aqui um K, né, então vai ser 1 vezes K, 1 vezes todo mundo aqui em cima, dividido por S vezes todo mundo aqui embaixo. Então, vai ser K sobre S. Né? E aí, o que a gente precisa saber? Nós queremos entender qual que é a minha resposta temporal do sistema. Né? Para a gente saber a resposta temporal, a gente precisa do domínio do tempo. Então, olha, eu tenho a minha função no domínio da frequência, eu isolo a minha saída, dada uma determinada entrada, tudo no domínio da frequência, ok? E depois eu preciso chegar no domínio do tempo. Como que eu faço para chegar no domínio do tempo? Eu aplico a transformada de Laplace inversa, ok? Então, aplicando a transformada de Laplace inversa, a gente sabe que, né, uma constante sobre S, né, ela fica para fora, mais o somatório dos meus AIs sobre S menos PI, com o I variando de 1 até N, ok? Essa é a nossa função 3.9. Né? Daqui, então, quando a gente aplica, né, a nossa transformada de Laplace inversa, que é essa de cá, então eu vou aplicar, né, vai virar meu C de T, vai ser a transformada inversa, tá, de Laplace, transformada inversa de Laplace,
sobre esta minha função aqui, né? E aí eu vou ter o A, que é constante, né? A gente vai olhar na tabela, mas eu vou ter o A, que é constante. A transformada inversa de 1 sobre S é o sin de t, ok? Então, A vezes o sin de t, mais o AI aqui é constante, então ele vem para fora, né? Vezes o somatório. E aí, lá na minha tabela de transformada de Laplace, a gente vai ver quando a gente tem uma função que é 1 sobre S menos uma constante qualquer A, né? No domínio do tempo, nós teremos E elevado a AT, ok? Quem que é o meu A aqui, né? A minha constante é o PI. Então, vai ser E elevado a PI de T, ok? Bom, daqui, o que nós podemos tirar desta equação, né? Dessa minha resposta aqui? Algumas considerações muito importantes, né? Para a nossa análise, tá? Primeira dela, né? Nós podemos observar que os polos que nós tínhamos aqui, olha, os polos PI, eles vão se tornar o expoente, ok? Parte aqui do nosso expoente da nossa função exponencial temporal. Então, o que vai acontecer, né? Todos esses polos aqui, eles podem ser positivos ou negativos, né? Se os meus polos forem positivos, se eu tiver pelo menos um polo qualquer, tá? Que seja positivo, o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer com que a minha resposta, essa resposta temporal aqui, ela tenda ao infinito. Por quê? Como que a gente vai resolver isso daqui, né? Limite. Tudo isso daqui a gente consegue calcular, isso aqui não atrapalha o nosso sistema, né? Não vai fazer meu sistema tender a infinito, mas isso daqui que eu preciso me preocupar. Então, olha, o limite, quando t tende a infinito, do E elevado a pi de t, se o meu se meu pi aqui é positivo, tá? O que vai acontecer com isso? Esse expoente vai ficar aqui no numerador, o meu tempo ele vai para infinito, infinito vezes qualquer coisa é infinito, é elevado a infinito, vai dar infinito. Ok? Então, eu vou transformar o meu sistema em um sistema, na verdade, transformar não, na verdade, eu estou caracterizando o meu sistema como um sistema que é instável. Lembra que eu falei que ele vai crescer infinitamente, né, se afastando infinitamente da estabilidade, né, do estado inicial? Agora, o que acontece se todos os meus polos forem negativos? Se os meus polos forem negativos, eu vou ter isso daqui, ó. 1 sobre E elevado a pi de t. Ok? Bom, o que acontece? Se meu t tender a infinito aqui, né, infinito vezes qualquer coisa é infinito, é elevado a infinito é infinito, 1 sobre infinito, eu vou ter uma indeterminação, mas tentando chegar aqui, vai se aproximar de quem, né? 1 dividido por um número muito grande vai se aproximar de 0. Ok? Então, aqui sim, eu me aproximo da estabilidade, né, do meu ponto inicial. Ok? Então, o que a gente pode concluir, né, a partir daqui? Nós podemos concluir que os sistemas que tenham pelo menos um polo real positivo, eles vão ser instáveis, tá? Então, o polo real, né, nós já entendemos o que é o polo real aqui, né, os nossos P's. E se tiver pelo menos um que seja positivo, nosso sistema vai ser instável, né? Sistemas estáveis são aqueles em que todos os polos deles, então, têm que ser negativos, porque eu vou ter esta condição aqui, né? E aí eu tendo para a estabilidade. Beleza, pessoal? Bom, vamos seguindo, né? Agora nós vamos, então, falar dos sistemas. A gente falou dos sistemas que só tem polos reais. A gente vai falar agora dos sistemas que têm polos complexos também, tá? Então, vamos lá. Né? Com a suposição, né, de que, além dos polos reais, o sistema tenha pares de polos complexos conjugados,
Então, se a gente aplicar frações parciais aqui na nossa equação 3.5, nossa já conhecida, né, equação 3.5, nós chegaremos, olha, a essa função da equação 3.11, né, dada uma entrada de grau, né, A sobre S. Então, o que nós teremos aqui quando a gente aplica frações parciais? Um somatório, né, de A sobre S mais PJ, mais um somatório deste comportamento aqui sobre S2 mais 2, zeta ômega S mais ômega ao quadrado, ok? Então, nós temos aqui um comportamento de um sistema de primeira ordem e aqui um comportamento de um sistema de segunda ordem. Lembram-se, né? Que o sistema de segunda ordem, a gente tem exatamente esse termo aqui nele, né? Então, o que isso importa para nós, né? Ou qual isso importa para nós? Significa que, para sistemas de ordem superiores, né, quando ele tem polos do tipo imaginários, né, ele nada mais é do que um somatório de respostas de primeira ordem e respostas de segunda ordem, ok? Onde os números, né, A, AJ, BK e CK, são todos números do tipo reais, tá? Então, olha, o A, o AJ, né, o BK, o CK são constantes, são números reais, né, e constantes, beleza? Se nós pegarmos, então, este sistema aqui, né, e aplicarmos a transformada de Laplace inversa a ele, ou seja, se eu conseguir ver qual que é a minha resposta temporal deste sistema, dada uma entrada de grau, né, se a gente olhar pela tabela, nós teremos, então, né, aplicando aqui a transformada de Laplace inversa, A sobre S é A vezes U de T, mais, né, aqui é constante, né, o A, então vai ser A de J, porque J está variando aqui, então eu não posso tirar ele para fora, né? 1 sobre S mais PJ vai ser E elevado a PJT, ok? Igual a gente viu lá no outro, né? Mais essa função aqui, o BK é constante, ok? Mas varia, o K está variando, né? Então ele tem que estar aqui dentro do somatório. De E elevado a menos zeta K ômega K T vezes o cosseno de T ômega K raiz de 1 menos zeta K ao quadrado, tá? Ah, professor, onde que a gente vai ver isso daqui? A gente vai observar isso daqui lá na tabela, né, de Laplace, tá? Por frações parciais, né? Mais o segundo termo, que é o CK é elevado a menos zeta K ômega K T seno de T ômega K raiz de 1 menos zeta K ao quadrado, para todo T maior ou igual a zero. Então, quando a gente tem sistemas, né, onde os polos deles haverá números imaginários, né, que o compõem, nós vamos entender, compreender que a resposta temporal desse sistema é dada por essa equação 3.12. Tá? Então, ó, para o sistema de segunda ordem, nós sabemos que os seus polos são dados por essa expressão, né? Isso daqui nada mais é, se a gente lembrar, um desdobramento, né, do que nós já vimos lá na unidade 2, daqueles parâmetros, né, da descoberta de polos de sistemas de segunda ordem. Tá? Então, para sistemas de segunda ordem superior, a resposta, como eu disse, né, vai ser sempre um conjugado, né, uma coligação aí entre respostas de primeira ordem e segunda. Então, olha, o que vai acontecer na parte de segunda ordem, né, na análise dos polos de segunda ordem? Dada essa, então, representação dos polos, a parte real dos polos que aparece no expoente das exponenciais é exatamente isso daqui. Então, vamos lá olhar. Esse valor aqui, né? A parte real é o que vai estar lá no expoente. Então, olha lá. Olha, menos zeta K ômega KT, né? Então, o T não entra aqui, né? Mas ômega K, tá? Menos zeta ômega n, né? Um valor qualquer. Então, a parte real é o que vai interferir, vai determinar para mim se o meu sistema ele está estável ou instável, pelos mesmos motivos que a gente viu anteriormente. Né? Então, se a minha parte real, né, ela
tornar, né, essa expoente positiva, o meu sistema vai ficar o quê? Instável. Se a minha parte real tornar esse expoente negativo, ele vai tornar o meu sistema estável, né, justamente pelas mesmas explicações aqui, tá? Então, positivo vai tender a infinito, instabilidade. Negativo, né, vai ser uma fração, então vai tender a zero, estabilidade, ok? Bom, então, olha, exatamente esta parte real, ela também precisa ser negativa para o sistema manter-se estável, ou seja, para ele não tender ao infinito, né? Então, a parte real da resposta de segunda ordem, ela tem que ser também negativa, ok? Bom, então, né, bloquinho aqui de recordação para a gente. Para que um sistema dinâmico linear do tipo slit, né, invariante no tempo, ele seja estável, todos os seus polos têm que ter a parte real negativa. Sejam eles, né, funções de segunda ordem, ou sistemas de segunda ordem, ou de primeira ordem, ou de ordens superiores. Então, a parte real de todos os sistemas, elas têm que ser negativas, para que eu garanta a estabilidade do meu sistema, ok? Então, para um sistema representado, né, a gente estava vendo ali até agora, sistemas representados em função de transferência. Mas a gente consegue também detectar essa estabilidade em sistemas representados em espaços de estados. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente precisa também olhar os polos. A gente já entendeu que os polos têm que ser negativos, né? Mas como que a gente vai descobrir os polos, então, das representações em espaço de estado, né? Por meio do cálculo dos autovalores da matriz de estado, que é a matriz A. Que a gente já viu isso lá na aula passada, na unidade 2, né? Que a matriz de estado, os autovalores da matriz de estado, eles vão nos apresentar exatamente os polos do sistema, tá? Então, a estabilidade em representação de equações de espaço de estados, ela pode ser aferida observando-se também a parte real dos autovalores da matriz de estado, né? Sendo que ela precisa ser negativa para que o meu sistema seja estável. Se ela for positiva, o meu sistema ele é instável, ok? Bom, até aqui alguma dúvida? Ou podemos seguir? Então, vamos lá. Nós temos, então, algumas técnicas para verificar a estabilidade, como eu já disse, né? E uma delas é a análise de estabilidade pelo plano real complexo, ou plano S, tá? Então, como que a gente vai descobrir, né? Imagine não, né? Vamos tomar como exemplo essas duas funções, tá? Essas duas funções de transferência, P de 1 e G1 de S e G2 de S, tá? Então, sendo os polos de um sistema, bem como o zero, números complexos, podemos utilizar o plano real para visualizar, real complexo, né? Para visualizar o posicionamento desses polos e desses zeros. Então, considerando essas duas equações aqui, olha o que a gente precisa fazer, né? Nós temos uma representação geral, tá? Aqui num plano real complexo, né? E o que a gente consegue identificar, né? Quando nós temos polos no lado esquerdo, né? No semiplano esquerdo do nosso sistema, ou seja, o meu eixo real, que é o eixo horizontal aqui, né, tem os seus valores todos negativos, aí eu posso dizer tranquilamente, né, que todos os meus polos estando aqui do lado esquerdo, o meu sistema ele é estável. Se eu tiver algum polo do lado direito, significa que o meu sistema é instável, tá? Então, ó, o eixo horizontal, o eixo das abscissas, é a parte que nos diz corresponde à parte real, né, dos polos e zeros, e o eixo vertical é o eixo das ordenadas, tá? Que é o eixo imaginário dos polos, né? Bom, o que a gente pode dizer a partir daqui, né? Os polos da função de transferência,
eles são representados, então, por esse xzinho, e os zeros são representados pela bolinha, tá? Então, olha, se nós pegarmos, né, essas duas funções que nós temos aqui, G1 e G2, os polos delas estão aqui demarcados, tá? De modo que os polos de G1 são, se não me engano, é este daqui e estes dois. Né? Vai ter dois polos reais e dois polos imaginários, tá? Mas todos do lado esquerdo. Agora, os polos de G2, né, são esses dois aqui e esse polo aqui longe, né, do lado direito. Então, significa que o meu sistema ele é instável, porque ele tem um polo que está no semiplano direito, né? Ou seja, com o meu valor aqui do eixo real positivo. Então, se eu pegar aqui ó, o valor, né, aqui vai ser positivo. Todos os outros valores aqui, ó, quando, né, a gente vai verificar aqui no eixo horizontal, o eixo real, todos eles são negativos, né? Aqui eu tenho zero. Ah, professor, mas e se ele está em cima ou embaixo? Isso não importa quanto à estabilidade, tá? O que importa para nós é se ele está no semiplano esquerdo, né? Bom, deixa eu ver. Ah, beleza. Se eu tiver algum valor, né, de polo que está sobre o meu eixo Y, agora sim há uma diferença, né? Significa que o meu sistema ele está marginalmente estável. O que, que isso significa? Ele está muito próximo de se tornar instável, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado, eu preciso melhorar esse sistema para que ele se afaste do eixo vertical, né? E aí, se tiver algum polo aqui no plano, semiplano direito, significa que ele é instável mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Tinha falado. Então, vamos lá. Vou pegar essas nossas duas equações para a gente poder verificar aqui essa questão, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, rapidinho. Bom, então, para a gente poder desenvolver sistemas de ordens elevadas, às vezes à mão fica muito difícil. Até ali a segunda, a terceira ordem, às vezes a gente ainda consegue, mas para sistemas de ordens maiores, fica às vezes muito complexo, é uma tarefa até passível de erro, né, quando a gente vai resolver à mão. Mas para isso a gente tem os softwares matemáticos, como que a gente usa aqui o MATLAB, temos o Scilab, temos o Octave, né, dentre outros, tá? Ou então calculadoras avançadas, e aí a gente consegue encontrar os polos também de forma muito mais fácil nesses sistemas. Só que, de forma manual, e também acontece, né, de algumas vezes, a gente não conseguir resolver isso no MATLAB, dependendo ali da situação que tiver, e a gente aplica alguns critérios de análise de estabilidade, como é o caso do critério de Routh-Hurwitz, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Então, análise de estabilidade pelo critério de Routh-Hurwitz. Né? Como que funciona esse critério de Routh-Hurwitz? Né? O critério de Routh-Hurwitz, ele é um método, né, para determinar a estabilidade de sistemas. Ele é aplicado às equações características de ordem n. Então, olha, eu tenho que organizar o meu polinômio, né, a minha equação característica, polinômio característico, ou seja, do denominador, né, tem que organizar ele com o meu expoente de S sempre do maior para o menor, igual a gente tem costume, né? Então, se eu tiver uma função de quarto grau, vai ser a constante vezes S4, mais a constante vezes S3, mais a constante vezes S2, mais a constante vezes S1, mais a constante vezes S0, tá? Ou a constante puramente, né? E aí é igual a zero, beleza? Bom, quando eu tenho, então, essa formação, eu consigo entender que eu tenho aqui um A0, né, um A1, um AN-1, um AN1, um AN, né? E aí,
Para a gente aplicar, a gente pega os valores de constantes que estão acompanhando aqui os valores de S e vamos colocá-los, dispô-los numa tabela, que é a tabela de Root, tá? Então, na tabela de Root, a gente vai colocar o primeiro termo é aqui, a segunda constante é logo abaixo, a terceira é aqui em cima, a quarta logo abaixo, a quinta aqui em cima, a sexta logo abaixo, e assim sucessivamente. Então, essas duas primeiras linhas são formadas pelas constantes que formam o nosso polinômio característico. As outras linhas, elas são calculadas, tá? Calculadas como, né? O meu B1, que são esses valores aqui, né? Então, B1, B2, C1, C2, ele vai ser calculado da seguinte forma. O meu B1 é o meu AN-1 vezes AN-2, menos o AN vezes AN-3, tudo dividido por AN-1. Aí eu acho B1. Quem que é o meu B2? AN-1 vezes AN-4, menos AN vezes AN-5. Então, eu pulei isso daqui, né, essa coluna que eu já fiz por ela. Né, eu sempre vou repetir primeiro. Dividido por quem? Por AN-1. Então, eu vou achar o B2. Quem que é o meu B3? AN-1 vezes o carinha de K, né? Menos AN vezes o carinha de K, tudo dividido por AN-1. E assim sucessivamente. Quem que vai ser o meu C1? É a mesma lógica, tá? O meu C1 vai ser B1 vezes AN-3, menos AN-1 vezes B2, dividido por B1, sempre pelo primeiro item aqui da linha. Quem que vai ser o meu C2? B1 vezes AN-5, menos AN-1 vezes B3, tudo dividido por B1. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui, né, temos os cálculos, né, destes parâmetros aí, B1, B2, C1, C2, e aí sucessivamente quantos forem necessitados, né? Então, a tabela, ela continua de forma horizontalmente e verticalmente, até que restem apenas zeros. E é uma tabela que ela é triangular, então nós vamos ter valores nesse sentido, né? Todos os valores que estão para cá, ó, são zero, tá? Então, todo mundo nessa matriz, né, que eu tiver aqui para baixo vai ser zero, e aqui eu terei valores registrados nessa matriz. Bom, qualquer linha, isso aqui é importante, né? Na hora de a gente fazer os cálculos, às vezes a gente tem números altos aqui, números quebrados e tudo mais. Qualquer linha pode ser multiplicada ou dividida por qualquer número, tá? Qualquer constante positiva, né? Antes que a próxima linha seja computada sem perturbar as propriedades da tabela. Então, para facilitar os cálculos, por exemplo, se eu tenho aqui 2, 4 e 8, eu posso dividir todo mundo por 2, antes de começar a fazer aqui o B1 e o B2, tá? Então, eu posso reescrever essa linha dividindo todo mundo por 2. Só a linha que eu estou tratando, ok? E isso serve para qualquer uma das linhas. Ah, professor, eu posso multiplicar por menos 1 aqui? Não, não posso multiplicar por menos 1 aqui, tá? Eu posso multiplicar por menos 1 aqui em cima. Então, quando eu tiver a minha função, o polinômio característico, eu posso multiplicar os dois lados por menos 1, que eu não altero o meu sistema, tá? Então, o que é que nos diz o critério de Root? Para a gente poder entender como funciona esse critério. Todas as raízes da equação característica, elas têm partes reais do tipo negativas. Todas, né? Se e somente se os elementos da primeira coluna da tabela de Root têm o mesmo sinal. Então, quando eu chegar aqui, olha, e todos os elementos dessa coluna tiverem o mesmo sinal, significa que o meu sistema tem, todas as raízes do meu sistema são negativas, ou seja, o meu sistema é estável. Se houver troca de sinal, significa que o meu sistema é instável. E a quantidade de vezes, né, em que há troca de sinais é a quantidade de polos diferentes de um número negativo, né, maiores ou iguais a zero, que eu tenho no meu sistema. Ok?
Então, vamos lá, pegar o nosso sistema aqui, as duas equações, né? Vamos pensar sobre elas. Então, olha, eu tenho a minha função G1 de S e a minha G2 de S. Vou colocar ela, né, o meu denominador, neste formato, ok? Então, olha, para colocar neste formato, aqui eu tenho uma multiplicação de polinômios, eu tenho que resolver tudo isso aqui para poder colocar neste formato, tá? Então, vamos lá. Vou resolver este primeiro. Então, eu tenho menos S2. Opa. Menos S2. Menos 4S menos 3. Que multiplica 2S2 mais 4S mais 4. 2S2 mais 4S mais 4. Isso. Resolver isso aqui primeiro, né? Então, vai dar menos S2 vezes 2S2, menos 2S4. Menos S2 vezes mais 4S, menos 4S3. Menos S2 vezes mais 4, menos 4S2. Segundo termo. Menos 4S vezes 2S2, menos 8S3. Menos 4S mais 4S, vai dar menos 16S. Menos 4S vezes mais 4, menos 16. Opa, aqui é S2, né? 16S. Agora o terceiro termo. Menos 3 vezes 2S2, menos 6S2. Menos 3 vezes mais 4S, menos 12S. Menos 3 vezes mais 4, menos 12. Ok? Aqui eu tenho que igualar a zero, né? Que é pelo nome característico. Então, agora a gente coloca na ordem do maior para o menor expoente, né? Maior aqui é o S4, então vai ficar menos 2S4. Depois S3. Menos 4S3. Menos 8S3. Menos 12S3. Não tem mais ninguém. Então, menos 12S3. Agora S2. Menos 4S2. Menos 16S2 dá menos 20S2. Menos 6S2, menos 26S2. Depois S. 16S menos 2S, 12S, menos 28S. E sobrou o termo independente, que é menos 12. Ok? Então, este carinha aqui é o nosso polinômio característico. Menos 2S4, menos 12S3, menos 26S2, menos 28S, menos 12, igual a zero. Ok? Da mesma forma, foi feito aqui para o G2 de S. Né? Então, não há necessidade de eu fazer aqui, mas é essa representação que a gente tem. Ok? Bom, a partir daqui, então, né, olha, o primeiro passo é escrever o polinômio do denominador de forma expandida. Escrevemos, então, o polinômio do denominador de forma expandida. O segundo passo, se tiver algum coeficiente negativo ou nulo, então o sistema é instável. Então, vamos começar por isso aqui. Tem algum coeficiente negativo? Tem. Quem? Todos. Então, significa que se eu multiplicar os dois lados por menos 1, eu vou ter 2S4 mais 12S3 mais 26S2 mais 28S
mais 12 é igual a 0. Ok? Então, ó, tem algum coeficiente aqui que é negativo ou nulo? Positivo, 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 positivo. Não, todo mundo é positivo. Então, talvez o meu sistema seja estável. Né? A partir daqui eu vou continuar o próximo passo. Nós vamos olhar o segundo. Eu tenho aqui positivo, eu tenho aqui 0, positivo, negativo e positivo. Então, aqui eu tenho um coeficiente que é negativo e um coeficiente que é nulo. O que isso significa? Que o meu sistema é instável. Então, para esse sistema aqui, da equação 3.17, né, que é a minha função de transferência G2, eu já sei que o meu sistema é instável e eu paro por aqui mesmo. Tá? Agora, para eu garantir a estabilidade, né, eu preciso que todos os coeficientes sejam positivos, e aí, agora, eu vou para o segundo passo. O terceiro passo, na verdade. Qual é o terceiro passo? Escrever aqui de acordo com a minha tabela de Routh-Hurwitz, tá? Então, ó, de acordo com o critério, né, de Routh-Hurwitz, que é uma matriz triangular, tá? A quantidade de vezes em que a mudança de sinal na primeira coluna da matriz é exatamente igual à quantidade de polos do sistema, que tem parte real positiva. Ou seja, se não houver troca de sinal entre quaisquer dois elementos adjacentes na primeira coluna da matriz, o sistema é estável, ok? Então, nós vamos escrever, pegando aqui, né, do maior para o menor, né, vamos ver aqui, o nosso maior é 4, né, então nós vamos escrever as nossas linhas, ok? Os nossos coeficientes, A0, A1, A2, A3, A4, então A0, A1, A2, A3, A4, ok? Aqui, né, o A5 é um 0 aqui, tá? Só para completar. E a gente vai calcular o B1. Como é que calcula o B1? A1 vezes A2 menos A0 vezes A3 dividido por A1. Como é que calcula o B2? A1 vezes A4 menos A0 vezes A5 dividido por A1. Né? E assim sucessivamente. Tá? O C1, B1 vezes A3 menos A1 vezes A2 dividido por B1. O C2, B1 vezes A5 menos A1 vezes B3 dividido pelo B1. Né? E assim sucessivamente, até eu chegar no último termo aqui, né? Então, olha lá, os cálculos, né? Do B1, o B2, o B3, ok? Depois C1, C2, o C3, o D1, D2, D3, depois o E1 e assim quantas ordens eu tiver no meu sistema, ok? Então, vamos lá. Pegando aqui a nossa equação 3.16, né, multiplicando todo um por menos 1, tá? Então, eu vou ter A0, A1, A2, A3 e A4. Quem que é o A0? 2. Quem que é o A1? O 12. Quem que é o A2? O 26. Quem que é o A3? O 28. E quem que é o A4? O 12. Né? E aqui eu tenho um 0 no meu A5. Ok? Então, aqui nós vamos calcular, né? Quem que nós vamos calcular? O B1. Então, o B1 vai ser 12. Vou calcular aqui só para a gente guardar. Então, vai ser 12 vezes 26 menos 2 vezes 28. 2 vezes 28. Todo dividido pelo primeiro termo, que é o 12. Ok? Bom, isso daqui vai dar quanto para nós, né? Deixa eu ver se eu calculei aqui, só para ficar mais fácil. Calculei. Então, vamos lá. Esse daqui vai dar 312 vezes esse termo aqui, 2 vezes 58 é 56. Não, desculpa, menos, né? 56. Tudo dividido por 12. Aqui eu vou ter 256 dividido por 12, que vai dar 21,333 e assim sucessivamente, tá? Então é exatamente o valor que eu achei aqui. Então vou calcular o segundo. 12 vezes 12. Vamos lá, 12 vezes 12
menos o 2 vezes 0. 2 vezes 0. Tudo dividido por 12. Ok? Bom, 2 vezes 0 é 0. Então, eu vou ter 12 vezes 12 dividido. Corto este com este, sobrou 12. Ok? Então, é o meu segundo termo. Depois eu venho aqui, olha, para o meu C1. Então, como que eu vou calcular o C1? O B1 vezes esse de cá, o A1 vezes esse de cá, vezes o B2, né? Então, vai dar 21,333 vezes 28, né? Que vai dar... Já vou falar o valor, né, total, mas 21,333 vezes 28 dá 597,32, tá? Menos 12 vezes 12, que é 144. Tudo dividido por 21,33. Então, vai dar 453,32, desculpa, dividido por 21,33. Isso daqui vai dar aproximadamente 21,25. Dá 21,249, se não me engano. Né? O próximo termo, 21,33 vezes 0, 0. Menos 12 dividido por 12, 144. Opa, 12 vezes 0, né? 12 vezes 0, 0. Então, vai dar 0 menos 0, dividido por 21,33, dá 0 também. Ok? Agora o termo aqui de baixo. 21,25 vezes 12, menos 21,33 sobre 0, que é 0. Então, vai dar tudo dividido por 21,25. Vai sobrar 21,25 vezes 12 dividido por 21,25. O 21,25 do numerador vai cortar com o denominador e vai sobrar o 12. Né? Então, é a minha resposta final. E aí eu tive, olha, uma matriz triangular. Aqui eu tenho um 0, né, que eu não consigo calcular mais. Aí, o que a gente precisa observar a partir daqui, então? Né? Olha só, a coluna da esquerda, né, a coluna principal aqui. Esse primeiro termo, né, primeiro coeficiente é positivo, o segundo positivo, 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 positivo. Não houve mudança de sinal. Se não houve mudança de sinal, então eu estou garantindo que o meu sistema ele é estável, tá? Então, como não há nenhuma mudança de sinal, meu sistema é estável. E nós tínhamos observado também antes, né, que todos os meus termos lá em cima, eles são positivos a partir do momento que eu multiplico os dois menos 1. Então, por esse critério, eu consigo definir que o meu sistema é estável. Beleza? Recebeu o carimbo aí de estabilidade. Então, vamos ver aqui um exemplo. Né? Considere o polinômio característico dado, que é esse daqui. Ok? S3 mais S2 mais 2S2 mais 24. Ele já me deu o polinômio característico. Né? Para a gente montar a matriz, então, vai ser o A0, que é 1, o A1, que é 1, o A2, que é 2, e o A3, que é 24. Ok? Bom, para a gente calcular aqui o meu B1, vai ser 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes 24, 24. Então, 2 menos 24, tudo dividido por 1. Vai dar aqui, então, menos 22. Menos 22 por 1, menos 22. Beleza? Depois, menos 22 vezes 24. Opa. Menos 1 vezes 0, que é 0. Tudo dividido por menos 22. Nossa Senhora. A menos 22 vezes 24 dividido por menos 22. O menos 22 corta com menos 22, sobrou então o 24. Ok? Então, 24. Ao analisar esse sistema, a gente vai pegar aqui a coluna principal, aqui a coluna da esquerda. Ok? Aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Então, ó, daqui para cá, houve uma mudança de sinal.
neste par aqui adjacente. E daqui para cá, houve outra mudança de sinal. Então, significa que o meu sistema ele é instável, porque houve mudança de sinal, ok? E que ele tem dois polos reais positivos, né? Porque houve duas trocas de sinais, ok? Então, dois polos estão lá no semiplano direito, né, do meu gráfico ali do plano S, ok? Bom, nós temos alguns casos especiais. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. São 8h21 agora. Bom, então antes da gente ver os casos especiais, a gente vai para o intervalo, tá bom? E aí eu lembro a vocês, se vocês quiserem aproveitar, puderem aproveitar o avaliar, o intervalo, para realizar o avaliar. É rapidinho, não dá nem 5 minutos, vocês conseguem responder rapidamente, tá no portal do aluno de vocês, né? E aí vocês ajudam a promover o seu curso, né? Para o seu curso ser o melhor, né? O mais bem classificado aí da nossa faculdade. Então, votem lá, né, coloquem dentro daquilo que eu já mandei para vocês, né, sobre o NPS, né, sejam alunos do tipo promotores, né, e vamos que a gente vai conseguir fazer nossos cursos, né, serem os melhores da faculdade, nós vamos ganhar nesse ranking, ok? Bom, então é isso, nós vamos sair e voltamos às 8h32, tá? Até mais.
Bom, pessoal, retornando então do nosso intervalo, né, vamos partir para os casos especiais da aplicação do critério de Routh-Hurwitz, tá? Então, quais são esses casos especiais? A gente viu até aqui agora casos em que nós temos valores, né, aqui. Só que acontece que pode gerar um valor aqui que seja nulo, tá? Ou mesmo aqui, né, no início, né, que eu tenho aqui um valor que seja nulo, tá? E aí, o que fazer, então, né? Se um termo da primeira coluna de qualquer linha, tá, ele for nulo, mas os restantes dos termos da linha não forem nulos, então, o que a gente faz? A gente substitui o zero por um valor positivo muito pequeno, tá? Muito próximo de zero, né? Que a gente chama aqui de E, tá? Um valor qualquer E. Né? E o resto da matriz a gente calcula ela normalmente. Então, como que a gente faz? Né? Olha esse exemplo. S3, 2S2, S e 2. Então, vai dar 1S3, né? 2S2, 1S e o 2. Beleza? Então, eu vou ter aqui, né? 2 vezes 1, menos 2 vezes... Menos 1 vezes 2, dividido por 2. Então, 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 2, 2. 0 dividido por 2 é 0. Então, meu primeiro termo aqui é 0. Ok? E aí, eu vou aproximá-lo de um valor próximo, bem pequenininho, mas positivo, chamado E. Né? Então, ele vai ser E. E nós vamos calcular o valor de baixo. Né? Por quê? Para calcular o próximo valor aqui, seria 2 vezes 0, 0, menos 1 vezes 0, 0, dividido por 2, 0. Então, aqui é 0 também, na minha matriz triangular. Né? Então, já que eu tenho esse valor aqui, E, né? Então, quem que eu vou ter? E, deixa eu fazer aqui do ladinho. E vezes 2, então 2E, né? Menos E vezes 2, menos 2 vezes 0, que é 0, dividido por E. Então, vou ter 2E dividido por E, corto E com E, vai dar 2. Então, meu valor aqui de baixo é o 2. Beleza? Se eu não fizer isso, né, eu teria aqui 0 também, 0, e aqui daria tudo 0, ir para baixo. Então, quando um valor qualquer na coluna principal aqui da esquerda, né, ele for nulo, e os outros valores, se tiver algum outro valor na linha, ele for não nulo, eu posso substituir por um valor E muito próximo de 0. Ok? Então, olha, se o sinal do coeficiente acima do 0, essa aqui é a análise, né? Se o sinal daqui de cima for igual ao sinal aqui de baixo, significa que o número, né, tem o mesmo número, né, o mesmo coeficiente, significa que existe um par de raízes imaginárias. Tá? Se o sinal do coeficiente de cima ele for oposto, houve mudança de sinal. Então, olha, se o sinal aqui é positivo e esse é positivo, né, acima e abaixo desse zero que eu substituí por E, não houve troca de sinal, mas significa que eu tenho, então, raízes imaginárias, né? Mas ele é estável, tá? Agora, se o sinal for diferente, aí sim houve troca de sinal, então significa que o meu sistema ele é instável. Então, olha aqui, este exemplo também. S menos 3S mais 2, né, que é igual a essa expressão aqui, tá? Igual a 0. Então, é 1, né, S3. Depois teria que ter um S2, nós não temos S2, então é 0. O menos 3 é S e o 2, ok? Então, olha, como eu tenho 0 aqui no início, né, então vou igualá-lo a um valor muito pequeno, que é o E, ok? Então, nós vamos ter E vezes menos 3, né, então vai dar menos 3E, menos 1 vezes 2, que é 2, dividido por E. Ok? Se a gente simplificar isso daqui, né, fazer uma divisão aqui das frações, reorganizar, nós vamos ter menos 3E sobre E, menos 2 sobre E. Só para a gente tirar o primeiro termo, né, não deixar ele com E, para a gente conseguir resolver o restante. Aqui o meu E corta com E, então vai dar menos 3, menos 2E.
Então, este é este termo aqui, inteiro, tá? O próximo vai ser E vezes zero, menos 1 vezes zero sobre E, que vai dar zero, né? Então, a gente não coloca. Qual que vai ser meu termo de baixo? Isso daqui vezes 2, ok? Menos E, que multiplica zero. Né? Então, vai dar isso daqui vezes 2 dividido por ele mesmo. Então, vai dar menos 3E menos 2 sobre E dividido por ele mesmo. Não, vezes 2, né? Dividido por menos 3E menos 2 sobre E. Ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Em cima, nós vamos ter menos 6E menos 4 sobre E. A gente conserva o primeiro, né? Multiplica pelo inverso do segundo. Vezes E sobre menos 3E menos 2. Ok? Na verdade, deixa eu voltar aqui. Ixi, esquece isso daqui. Eu tenho isso daqui vezes 2 dividido por ele mesmo. Então, este termo corta com este termo. É mais fácil, né? Sobrou 2. Tá? Então, tudo isso vai ser igual a 2. É o termo aqui de baixo. Agora, olha o que a gente precisa observar, né? O valor antes do zero, que eu troquei por E, era positivo. E o valor depois dele vai ser negativo. Ok? Então, aqui houve mudança de sinal. Uma mudança de sinal aqui. Depois do negativo, eu passei para positivo de novo. Houve outra mudança de sinal. Né? Então, além do meu sistema ser instável, significa que ele tem dois polos do tipo positivo. Ok? Bom, então este é um dos casos especiais. Existem outros também, mas é um dos casos que pode acontecer com mais facilidade. Tá? E agora nós vamos resolver as nossas duas situações problema e a gente encerra o conteúdo por hoje. Ok? As duas não, né? Uma situação problema que a gente tem para hoje, tá? Então, olha lá, é a estabilidade no sistema de posicionamento. Então, a descrição, né? Um sistema de posicionamento de lasers ópticos trata-se de uma massa suspensa que pode ser representada como um modelo de segunda ordem, né? Dado por essa equação aqui, 1 sobre ms ao quadrado mais bs mais k. Esse sistema deve ser controlado de maneira que, caso haja algum impacto em sua base, o posicionamento e o direcionamento do laser não sejam afetados. Esse controle é realizado por meio de um controle proporcional integrativo derivativo, ou um PID, dado aqui por essa equação. Então, controle proporcional, controle integrativo e controle derivativo. Tá? Então, eu tenho o meu sistema e o meu controle, né, dado para esse sistema. Aqui nós temos os valores, né, dados para cada um dos parâmetros, né? Então, a massa suspensa é de 250 gramas, a rigidez, né, é de 1 newton por metro, o amortecimento é de 0,5 newton segundo por metro, o ganho proporcional é de 100 newton por metro quadrado, o ganho integral é de 1000 newton por metro quadrado segundo, e o ganho integrativo é de 15 newton segundo por metro quadrado, tá? Então, seu papel como responsável técnico é analisar a estabilidade do sistema para validar ou não as decisões tomadas acerca do sistema projetado. Como que a gente pode proceder? Bom, a gente pode analisar a estabilidade do sistema por meio aqui dos critérios que nós temos, né? Então, vamos lá. Para executar a tarefa de analisar a estabilidade, devemos aplicar os conhecimentos apresentados durante essa sessão. E uma maneira relativamente simples e rápida é aplicando, então, o critério de análise, né, de Routh-Hurwitz, tá?
Então, da figura, nós podemos escrever, né? C vezes G de S sobre 1 mais C de S, G de S. Né? E aí a gente vai substituir. Quem é C de S? É essa equação, né? E quem é G de S? É essa função aqui também. Ok? Então, só substituímos 1 mais o C de S e o G de S, né? E aí, fazendo os cálculos aqui, multiplicativos, nós vamos fazê-los agora, né? Só pegar aqui este. Tá. Então, nós vamos pegar isso daqui e vamos desenvolver para a gente chegar na nossa função final e substituir os valores, tá? Então, eu tenho, olha... Opa. Eu tenho um KP mais um KI sobre S mais um KDS. Vezes 1 sobre ms ao quadrado mais ds mais k, dividido por 1 mais exatamente isso, né? Vou copiar. Eu vou colar aqui. Ops. Beleza. Ok? Então, essa é a função. Então, nós vamos resolver. Primeira coisa, a gente tem que tirar o MMC aqui, né? Então, nós vamos ter MMC entre 1, S e 1 é S. Então, S dividido por 1 é S vezes KP. Então, nós vamos ter aqui 1 KPS. S dividido por S, 1 vezes KI, KI. S dividido por 1, S vezes KDS, KDS ao quadrado. Tudo dividido por S. Vezes 1 sobre ms ao quadrado mais bs mais k. Tudo isso dividido por 1 mais tudo isso, né? Então, deixa eu pegar aqui. Opa. Não. Isso. Vou copiar aqui. Vou colar aqui. Ok. Então, beleza. Agora, então, a gente vai fazer as multiplicações, né? Tudo isso vezes 1 vai ser ele mesmo, né? Então, vai ser KPS mais KI mais KD S ao quadrado dividido por S que multiplica tudo isso. Então, vai dar M S2 vezes S vai dar S ao cubo mais BS vezes S é S ao quadrado
mais K vezes S, ok? Tudo isso dividido por... Opa! Não, tirar a régua. Por 1 mais isso daqui. Que vai dar... Opa! Repetindo aqui em cima. Agora eu preciso tirar o MMC entre isso e tudo isso aqui. O MMC entre isso, né? Isso dividido por 1 é isso daqui mesmo, vezes 1 é ele, né? Então vai dar MS ao cubo mais BS ao quadrado mais KS vezes 1, né? Mais isso daqui dividido por ele mesmo é 1, vezes tudo isso aqui em cima, então vai dar KPS, opa, mais KI mais KD S ao quadrado. Bom, agora nós temos uma divisão de frações, né? Tendo uma divisão de tudo isso dividido pelo mesmo termo, né? Que é MS3 mais PS2 mais KS. Bom, como nós temos uma divisão de frações, então a gente vai conservar o primeiro e multiplicar pelo segundo invertido. Tudo isso aqui vai dar o primeiro multiplicado por S ao cubo mais BS ao quadrado mais KS dividido por esse povo todo aqui. Aqui eu já vou dar uma simplificada juntando. Quem tem S3, quem tem S2, quem tem S, ok? Então, quem tem S3 é só o M. Então, S3, M. Mais, quem tem S2? O B e o KD. Então, B mais KD. Mais, quem tem o S? K e o KP. Deixa eu ver se é isso mesmo. K e KP, isso. K e o KP. E quem não tem S é o KI. Mais KI. Ok? Bom, esse termo inteiro aqui, esse símbolo está dividido por ele mesmo. Então, o que a gente vai ter aqui no final? S3M mais S2B
mais KD, mais S, que multiplica K, mais KP, mais KI, no denominador, né? E em cima esse carinha de K. KPS mais KI mais KD S ao quadrado. Ok? Então, olha, o sistema dinâmico, né, a equação, né, a função de transferência desse sistema dinâmico com controlador é essa. Ok? Exatamente essa função aqui que foi dada. Bom, eu tenho lá na tabela os meus valores, né? Esses valores aqui. Ok? Então, agora a gente substitui. E substituindo em cada um deles, nós chegaremos a essa função, essa equação no final. 15S2 mais 100S mais 1000, dividido por 0,25S3 mais 15,5S2. Aqui é 15,5, porque o B é 0,5 e o meu KD, né, que é o meu KD, ele é 15, então dá 15,5, né? E o mais 101S, onde o meu 101 é 1 do meu K e 100 do meu KP, ok? Mais 1000, que é o meu KI, né? Então, eu tenho esses valores aqui. Depois que eu fiz isso, olha, eu tenho agora meu polinômio característico. Então, aí eu vou aplicar o critério de Hurwitz, né? Eu vou colocar lá na tabela, pegando sempre qual que é o meu maior expoente, o S3, né? Então, S3, S2, S1. Aqui foi feito com os números fracionados para ficar mais fácil de calcular. Mas a gente pode colocar exatamente os mesmos valores, né? Então, aqui é 0,25. Aqui é 15,5. E aqui é 84,87. Nos cálculos, tá? Então, quem que eu tenho que colocar? 0,25, 15,5, 101 e 1000. 15,5 vezes 101 menos 0,25 vezes 1000 dividido por 15,5 vai dar 84,87, tá? 84,87 vezes 1000 menos 15,5 vezes 0, tudo dividido por 84,87 vai sobrar o 1000. Então, o que a gente vai observar aqui? Na coluna principal da esquerda, se houve alguma troca de sinal. Olha, aqui está positivo, 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 positivo. Todo mundo aqui está positivo, significa que todas as partes reais do meu sistema são negativas, portanto, pelo critério de Hurwitz, nós temos que esse sistema ele tem um comportamento estável. Ok? Bom, e é isso então, pessoal, para a aula de hoje, né? Nós vimos essas técnicas, a técnica gráfica e a técnica do critério de Hurwitz, né, para análise de estabilidade do sistema. Alguma dúvida de vocês? Não? Bom, então é isso. Lembrem-se, nós temos a atividade avaliativa da aula de hoje, né? Como todas as aulas, já está no AVA, disponível para vocês entregarem até dia 30, às 19 horas. Também está disponível a correção, uma atividade de correção da prova. Então, peguei as 5 questões menos acertadas da prova, para quem quiser fazer, e vai valer 100 pontos na prova de vocês, né? Então, eu vou corrigir conforme os acertos, obviamente, né? Para vocês incrementarem a nota lá da prova de vocês, tá? Também a data e o horário para entrar é dia 30, às 7 horas. Está tudo lá nos formulários. A atividade está tanto na unidade 3, seção 1, quanto na unidade 1, seção 1. E a correção está na unidade 1, seção 1, para vocês acessarem, tá bom? Lembrem-se do AVA, né, fazer as pré e pós-aulas. Então, para a próxima aula, vocês têm que fazer a pré-aula da unidade 3, seção 2, e a pós-aula da unidade 3, seção 1, tá? Além disso, também, lembrem-se de fazer os EDs, o DNM, né, que é semanal, né, estou acompanhando, tem muitos de vocês que ainda não fizeram, né, ou que ainda estão pendentes aí com algumas atividades,
E não deixem de fazer o avaliar, quem ainda não fez. Ok? É isso, então. Grande abraço, obrigado a vocês. E bom final de semana aí. Qualquer coisa, vocês podem me chamar, tá bom? Ok, obrigado. Boa noite, professor. Nada, boa noite, Leonardo. Valeu, professor. Boa noite, obrigado, viu? Valeu, Rafael. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.